Pessoal, um bom momento para vocês. Por sorte minha, eu estou aqui de novo, deu tudo certo, né? Então, vamos dar continuidade. Lembrando que eu sou o professor Odivanei Ramos Pedro. Está com dificuldade de gravar o Odivanei, tenta gravar o Pedro, que você já ajuda bastante em fazer isso por mim. E a gente vai estar falando aqui sobre as abordagens ágeis de desenvolvimento, mas nesse momento ainda a gente está tentando fazer a contextualização, né? E para fazer essa contextualização, eu tenho que tocar num assunto aqui que você já deve ter ouvido falar muito dele. Mas ainda assim a gente precisa de falar um pouco, trazendo uma referência para as abordagens aqui agora, tá? As abordagens já ágeis de desenvolvimento. Então, qual que é o contexto dessa aula nossa aqui? O que eu quero falar com vocês, o que a gente precisa falar e o que a gente vai falar, né? A gente vai falar das evoluções das práticas, tá? Não é só a evolução das boas práticas, as práticas de desenvolvimento vieram evoluindo muito dentro de uma determinada faixa temporal, e essa evolução das práticas ou das boas práticas trouxeram a concepção para algumas pessoas de que, opa, isso aqui tá da forma como tá, não tá legal, a gente tem que tentar fazer algo para melhorar essa realidade que a gente tem inserida. E aí sai o Manifesto Ágil, que mais do que um documento técnico, que mais que uma guideline geral com instruções passo a passo, nada mais é do que um manifesto. O conceito de manifesto é esse, né? Você manifestar a respeito de alguma coisa, você expressar opinião a respeito de alguma coisa. Então, beleza. E dentro desse manifesto a gente vai ver que existem alguns valores. Pessoal, quando você tem valor, qual que é o conceito de valor? Valor é uma coisa só. Disso aqui eu não abro mão, tá? Você vai montar uma empresa, né? Você tem que fazer a sua missão, visão, valores. Então, assim, valores é algo que baseia ali. Sua missão é construir, a visão da sua empresa, a visão do seu negócio é construída com base nesses valores, né? E aqui o Manifesto Ágil do mesmo jeito. Se a gente quer agilidade, eu vou construir agilidade em cima de quais valores, né? Ok? E alguns princípios também são os princípios que fundamentam toda a construção do manifesto. Então, beleza, pessoal. A gente tinha um contexto, o Manifesto Ágil é 2001, tá? Mas a gente tinha um contexto de software, década de 90, que era o seguinte, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas basicamente é o quê? A gente existia uma realidade de desenvolvimento de software que eram poucas pessoas comparando com a realidade de hoje, tá, pessoal? Poucos desenvolvedores, em poucos projetos de desenvolvimento, um escopo limitado, e você tinha para projetos muito específicos. Tem que construir um software para rodar em um avião, tem que construir um software para rodar em um ônibus espacial, construir um software para fazer um banco de dados governamental. Eram poucos contextos se comparados à realidade de hoje. Mas aí chegou na questão, por que isso era poucos? Porque a gente não tinha a questão da popularização das máquinas, os computadores não estavam acessíveis a todas as pessoas. Só que chegou num contexto que a gente, não vou fazer aqui um paralelo para falar da história do computador, né, mas a gente vai pegar ali toda aquela questão das máquinas pessoais, dos computadores pessoais, o impacto mercadológico disso, que veio de uma mudança imensa, e automaticamente abre-se uma necessidade imensa de desenvolvimento de aplicativos desktop. E além da questão das máquinas também, teve a questão da complexidade da rede, que foi aumentando, a complexidade dos dados, dos bancos de dados possíveis foi aumentando, então você começou a ter que lidar com software mais feliz. Então, ou seja, é uma área que vem um crescimento exponencial, e acho que está nesse crescimento exponencial, acho não, né? Está nesse crescimento exponencial e também até hoje, para o nosso bem, né? E aí o que acontece? Nos anos 90, pessoal, surgiram diversos metodologias de processo e algumas práticas visando o desenvolvimento de softwares mais efetivo. Porque assim, as práticas antigas já não estavam resolvendo mais. Então, normalmente, o que muitas empresas viram? Opa, peraí, a gente tem que desenvolver P&D em relação a isso aqui, pesquisa e desenvolvimento, fazer coisa legal, porque do jeito que está funcionando hoje não está resolvendo. Então, diversas práticas foram vindo, foram sendo feitas, foram sendo construídas. Aí surgiu nesse contexto, não vou entrar em detalhe aqui em cada uma dessas, porque eu creio que você já deve ter visto bastante as principais no primeiro módulo, tá? Mas de forma básica, esse slide, qual é a ideia desse slide aqui? Surgiu um contexto diferente de trabalho. Surgiu algumas situações que assim, opa, peraí, o cara que é programador agora não é aquele cara
não é o cara que é muito, muito, muito bom no que ele faz, mas ele tem que trabalhar na sala escondida, lá no canto, que ele não sabe se comunicar com ninguém. Por quê? Problemas complexos. As pessoas começaram a ter que se juntar para reunir, para pensar em melhores soluções. Tinha um cara que só codificava a vida toda. E aí, de uma hora para outra, ele se viu no contexto que agora ele estava tendo que sentar na mesa com 4, 5 pessoas para ver qual que era a melhor decisão em relação a algumas coisas. Surgiu, por exemplo, técnicas de desenvolvimento com a programação em par, que aí o cara que era muito bom, ele se viu de uma hora para outra, que ele se julgava muito competente, ele se viu com uma pessoa do lado dele, que talvez não era tão bom naquela codificação, no que ele estava fazendo, mas talvez numa questão de revisão era muito melhor que ele, tinha uma visão muito melhor do que ele. Talvez na questão de construir um código identado, talvez na questão, por exemplo, de fazer situações simples, que às vezes a pessoa consegue pensar em soluções complexas para um código como um todo, mas numa situação simples, por exemplo, de qual passagem de parâmetro que é melhor, qual nomenclatura que é melhor para dar para um método, ele não tinha conhecimento. Então, assim, mudou-se, gente, o contexto completamente. Disciplinas que a gente começou a ter entrega de valores, o pessoal começou a ver que, tipo, poxa, a gente esperar 2, 3 anos para entregar software, a gente às vezes vai perder o tempo de mercado, time to market lá, né? O cara vai perder o time. Então, tipo assim, começou a ver, entender que que o desenvolvimento de software já não podia ser que nem era antes. A gente começou a ter disciplinas de software, que começou a trabalhar com a questão, e aqui a grande mudança de chave que eu acho, que é a questão da adaptabilidade, que eu sei parar e ver, opa, mudança no requisito não é ruim, ruim é eu não atender meu cliente, ruim é eu não conseguir chegar lá no final com meu cliente satisfeito, com o meu usuário satisfeito. Isso que é ruim, eu não produzir um software de qualidade. O que é um software de qualidade, basicamente? Qualidade é atender as expectativas, qualidade é você conseguir fazer o que se espera que seja feito, tá? Todas as disciplinas que eu trabalho com qualidade, eu sempre faço analogia, né? Vou pegar um carro popular qualquer aqui, tá, pessoal? Um Gol é de qualidade? Gol é de qualidade. Gol, o carro vai dirigir, um carro com consumo baixo, um carro que tem uma... não sei, tá, pessoal? Dando a referência de um carro assim que é de qualidade no contexto popular, porque senão não era líder de venda, sem fazer campanha para marca de carro nenhum, que o Gol vem na cabeça aqui agora, não tenho Gol e nunca tive, tá? Mas, por outro lado, se você tiver ganhado na Mega Sena, se você tiver com 10 milhões na sua conta, ou melhor ainda, se você trabalhar com desenvolvimento de software, ou seja, for milionário com 20 e poucos anos, talvez o Gol não vai ser o carro que você vai querer. Fora a brincadeira, né, pessoal? A gente teve, nos anos 90, começou a surgir muitas boas práticas, porque o contexto de projeto mudou muito. E aí, qual que era a questão? O pessoal via que, tipo assim, as soluções que atendiam lá no início da década de 90, no final da década de 90 já não estão atendendo mais, ou pior, as soluções que atendiam no ano que vem já não eram as mesmas mais. E o pessoal começou a ver que é o seguinte, o que tinha que mudar não era... O que estava precisando de mudar não era o resultado final, o que precisava de mudar era o processo estava errado, o processo não era positivo. Então, algumas pessoas, e essas pessoas aqui, 17 pessoas para ser mais específico, a gente fala muito só das 17, mas é porque essas 17 foram as que tiveram no encontro. Mas existiam outras pessoas nesse grupo de estudo, desenvolvimento de software, algumas empresas que financiavam isso, tá, pessoal? Desenvolvimento nesse sentido, que esse pessoal que foram os responsáveis pelas metodologias ágeis que surgiram aí, pelas mudanças que surgiram, esse pessoal chegou e falou assim, teve uma conferência em Utah, nos Estados Unidos, que esse pessoal basicamente chegou lá e era uma confraternização, tá? Era um encontro, que ele não tinha um encontro no sentido de vamos fazer um congresso para sair normas técnicas para desenvolvimento. Não era isso, era um encontro, uma confraternização, uma troca de experiência, era algo mais dinâmico. E só para isso você vê, né, as pessoas que faziam parte disso eram pessoas que têm a mente aberta à flexibilidade, à adaptação, né? Não é gente que tem a mente rígida, né? As pessoas chegaram na conclusão seguinte, pessoal, tudo que a gente está fazendo aqui é bom, mas a gente tem que arranjar um jeito de disseminar isso. Por que a gente não faz o manifesto, então, e começa a defender isso? De alguma forma, distribuir isso para que isso impacte a vida de outras pessoas. E aí, pessoal, é uma jogada muito legal, porque aqui não foi uma questão só mercadológica, tem uma questão também do lado desenvolvimento da sociedade como um todo, tá? Gente, então, basicamente, o que é o Manifesto Ágil? O Manifesto Ágil é isso, são 17 pessoas que já eram da área do desenvolvimento de software, que já eram da área de produção de software, que se uniram, pessoas boas, pessoas referência nas suas áreas, pessoas que
porventura a gente já consegue identificar que eram pessoas que tinham a mente mais aberta para sentar, conversar com outras pessoas, troca de experiência, não pensar em reter informação, é tentar colaborar de alguma forma para desenvolver. As pessoas se reuniram e aí a gente vê algo muito legal sendo produzido, que não necessariamente foi uma produção assim programada de se fazer uma norma técnica. Gente, porque assim, as pessoas que estavam ali, se quisessem fazer uma norma técnica muito bem redigida, documentação completa, tinham plena capacidade, mas não era a visão dos caras. O que os caras pensaram? Pô, se a gente está aplicando muitas técnicas legais aqui, nos últimos anos a gente conseguiu trazer muita coisa legal que não existia no desenvolvimento de software, coisa legal que está funcionando muito, por que a gente não faz aqui um manifesto, a gente produz alguma coisa que a gente pode contar para as outras pessoas quais são os valores que estão nos norteando, quais são os valores que a gente se norteia neles, né? Então esse pessoal veio e trouxe algumas coisas para a gente. Basicamente, o Manifesto Ágil até hoje, a gente já teve existem às vezes algumas adaptações, algumas versões, mas o Manifesto Ágil até hoje é um grande direcionador, tá, para as metodologias, para as abordagens, para os processos ágeis de desenvolvimento, e aí eles têm os valores. Aí valor, lembrando, tá? Valor você não negocia, valor é aquilo que te fundamenta, valor é aquilo que você constrói seu negócio pensando nele, tá? Primeiro valor é relacionado indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. O que acontece? Às vezes a gente pega no contexto de software, a gente tem muito isso, né? Tipo, às vezes tem 2, 3 caras que começou a trabalhar lá na garagem de casa e eles conseguem mais resultado do que aquela empresa com 30, 40 anos de mercado com estrutura absurda. Por quê? Porque o que importa nem sempre é a questão da tecnologia, nem sempre é a questão do ferramental disponível, nem sempre a equipe mais eficiente é a equipe que tem mais pessoas. Então, assim, uma equipe menor, reduzida, mas com muita iteração entre os seus componentes, ela gera um resultado muito melhor. Então, aqui trouxe um contexto, a mudança de contexto, assim, tinha muita empresa que trabalhava no modelo tradicional, e as empresas, às vezes, tinham lá os seus profissionais em ilhas dentro da empresa. Tinha o cara lá que era muito bom programador, mas ele trabalhava numa sala específica lá e esse cara tratava muito de conexão com o banco de dados, por exemplo, ele era melhor naquele sentido. Mas aquele cara é ranzinza, não comunica com ninguém, às vezes ele vê alguns outros erros que os colegas cometem e não falava. Então, assim, não era necessariamente valorizado no ambiente a comunicação de uma forma efetiva. Então, bem, saiu o Manifesto Ágil para virar para a gente e falar assim, não, cara, comunicação é importante, você tem que ter comunicação entre os membros da sua equipe. Chegou aí, né, programação em par, revisão, o codificador mais próximo do testador, porque antes não tinha tanto essa questão, o testador, como eu falei, entrava só lá no final e o codificador aqui, às vezes era até a mesma pessoa, mas ela exercia funções diferentes, tá? E aí a função só de desenvolvedor e a função só de codificador, e aqui o Manifesto Ágil trouxe para a gente mostrando que não é isso. Às vezes você tem um testador próximo do seu desenvolvedor vai começar a pegar as informações importantes, ele com o tempo ele vai percebendo algumas coisas e melhorando a qualidade do processo. Outra coisa legal que o Manifesto Ágil trouxe, né, que só formalizou essa questão do software em funcionamento, é mais importante que documentação abrangente. Quando você pensa aí, né, um projeto, você está fazendo um projeto para o cliente que tem que desenvolver 17 funcionalidades, a princípio, na conversa inicial. Em vez de você vai demorar um prazo de 24 meses. Em vez de você esperar os 24 meses para entregar para o seu cliente, será que se você não desenvolver primeiro as funcionalidades núcleo, o core business ali para o seu cliente, entregar para ele, e aí ele vai pegar aquilo e vai falar assim, opa, era exatamente isso que eu queria, ou talvez ele vai falar, não era exatamente isso que eu queria, está no caminho errado. Você consegue corrigir o curso ao longo do caminho, né? Colaboração com o cliente é mais importante que contratos, pessoal, daqui talvez seja uma das mais importantes, na minha opinião, tá? Porque é o seguinte, cliente até então era visto como o cara que ele era o outro lado da moeda, o outro lado da história, e era o cara que se porventura você entrasse atrito com ele, você tinha que estar resguardado para uma documentação para ele virar e falar que você fez software ruim, você virar e falar com ele assim, não, eu fiz o software que você pediu, está aqui a prova. Aí o Manifesto Ágil traz para a gente o seguinte, pessoal, não é garantia contratual, não é documentação robusta que vai trazer a qualidade para o seu processo. Uma coisa que é muito importante, você tem que ter a documentação, tá, pessoal? O contrato é importante, a gente não vive no mundo do faz de conta, né? A gente sabe que é importante essas questões, mas é muito mais importante você ter uma relação, e assim, eu falei que no modelo tradicional antes, o cliente estava do outro lado da mesa, né? Aqui agora não, a gente tem um cara, o cliente é um cara, o Manifesto Ágil vai ser importante, o seu cliente está aqui, ó, do seu lado à medida que você construa, ele é parte ativa, te direcionando, te ajudando, te dando feedback. Existem, lógico, os processos para fazer isso, tá? E, por último, o que mais define
o mindset ágil, responder a mudanças, é mais importante do que seguir um plano. Modelo cascata, você tinha que construir todo aquele plano inicial de negócio, com estimativas às vezes completamente equivocadas, tá? Mas você passava para o seu cliente. E depois, na pressão do tempo, o que você fazia para conseguir entregar no tempo que você acordou com o cara? Você não fazia teste. Porque teste é dispensável. Não vou entrar nesse conceito agora, e eu não acho que seja dispensável, mas é o que aconteceu. Então, assim, manifesto ágil, só frisando, tá, pessoal? Não elimina documentação, processo, negociação de contratos, planejamento. Não elimina isso. Mas o que ele está falando é o seguinte: tem outros valores que você tem que valorizar mais, que eles têm que ser principais. Os outros são, os anteriores são importantes, mas são complementares, tá ok? Então, pessoal, os princípios aí que direcionam o manifesto ágil, né, de forma bem rápida aqui, tá? Você tem que ter aí aqui, os princípios, vocês reparem que eles estão relacionados com valores. Igual, por exemplo, o valor de indivíduo e interação, mais do que processo e ferramenta. O que o Manifesto Ágil falou que tinha como princípio? Cria time multidisciplinar, coloca o seu desenvolvedor, o seu codificador, o seu analista de qualidade, o seu cliente para trabalhar junto. Motivação. Tá? Faz todo mundo que está no seu processo entender que o software é uma produção de todo mundo. Tipo assim, não tem um testador. O testador ele não pode se dar por feliz se ele é muito bom no que ele faz, mas se o processo como um todo não está dando resultado, ele é parte de um time. Autonomia, e aí quando você coloca a questão de autonomia, tem alguns métodos ágeis que desenvolvem muito a questão dos times autogerenciáveis, tá? Isso é importante a gente ver. Em relação à resposta à mudança, basicamente, é melhoria do processo de comunicação, tá? A melhor forma de você responder aqui a mudança aqui é você ter essa questão de ter uma comunicação mais inteligente, que aí você vai ter acompanhamento do seu cliente, você vai conseguir contornar o custo ao longo do processo. As entregas funcionais é aquilo da gente, não vou entregar só lá no final não. Então aqui, dentro de entregas funcionais, é melhor você entregar a funcionalidade do que você ter documentação abrangente. Você foi lá e começou a colocar alguns princípios, né? Entregas funcionais, entrega incremental de tempo em tempo, as entregas têm que ser de qualidade, tem que ser boa antes de eu entregar para o cliente, eu tenho que revisar, tá? E por último, colaboração com o cliente, que é o cara que está dentro do seu processo, e para ele entender do seu processo, você não vai falar a linguagem técnica com ele, você tem que falar uma linguagem simples, uma linguagem que ele compreenda, tá? E é importante também, igual para você vai trazer um stakeholder que ocupa uma função muito importante dentro da empresa, para dentro da sua equipe, para ele te ajudar, porque você vai trazer esse cara para o seu lado, esse cara vai ser um defensor seu lá dentro, entendeu? Então assim, às vezes você tem 2, 3 stakeholders específicos lá, e tem um cara que você conseguiu trazer ele para o seu lado, vai ver, se os outros não tiverem tendo total dedicação no processo, a gente sabe que isso é importante, esse cara consegue influenciar positivamente até nos outros para te ajudar, né? E, por último, e é um princípio extremamente importante, ele é por último aqui na sequência, mas ele não é por último na importância, é o cliente que paga o salário, é o cliente que sustenta o negócio, tá? Cliente em primeiro lugar. Seu software, não importa se você acha que não é a sua visão sobre o que tem que ser feito que é importante, é o que o cliente quer que é o importante. Lógico, pessoal, que a gente sabe que às vezes você vai estar num processo que o cliente está querendo uma coisa que você sabe que não é a solução. Estou falando aqui de forma geral, tá? Princípios, tá ok? Ok, pessoal, por isso, fechando, basicamente eu queria concluir com vocês isso, tá? As boas práticas permanecem, ou seja, metodologias ágeis, abordagens ágeis não veio para jogar fora o que tinha sido feito antes, tem muita coisa boa que foi feita antes, e essas coisas boas devem permanecer, tá? Questão de teste, por exemplo, revisão em pares, uma série de situações, basicamente elas foram incorporadas, né, nos modelos, nos processos ágeis. Cada vez mais os nossos sistemas tendem a aumentar a sua complexidade. Hoje em dia a gente está lidando muito com a questão de microserviços, nanoserviços. É lógico que isso é mais difícil de desenvolver do que um monolito inicial, né? Então, automaticamente, para resolver problemas diferentes, as soluções anteriores nem sempre vão me atender. O manifesto ágil, que foi essa questão desses 17 caras aí da área, 17 referências, não vou me preocupar aqui com a questão de ficar colocando o nome de cada um e o que eles fazem, tá? Eles vieram para trazer para a gente essa mudança de mentalidade, evangelizar as pessoas em relação às crenças relacionadas ao desenvolvimento do software ágil. É importante a gente respeitar o manifesto. Agilidade não é rapidez, agilidade é adaptação, agilidade é evolução, tá ok? E é isso.
Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre algumas práticas que são necessárias aí no desenvolvimento, alguns mitos do desenvolvimento. Quando a gente tem a mudança de paradigma, a gente traz esses mitos. E é isso, pessoal. E para fechar esse capítulo, aí depois a gente segue para o próximo capítulo. Tá ok? Abraços e espero que eu esteja de novo na próxima aula. Até, gente!